Olá, programa Em Discussão Especial está no ar. Você se preocupa se o seu filho está passando muito tempo nas redes sociais? Ou você mesmo acha que tem que reduzir um pouquinho o tempo que passa por dia checando as novidades? Como a gente pode se precaver para enfrentar as imagens que nos são vendidas todos os dias? Sobre esse tema, eu converso com o Dr. Jack Brandão, ele é diretor do Condés Fotos, e a Mariana Mascarenhas, é jornalista. Muito obrigado pela presença de ambos. Começar aqui com o Jack. O Jack, eu fiquei curioso, muito obrigado pela sua presença. Curioso com a questão do Condés Fotos, vocês fazem uma pesquisa sobre a imagem. E aí eu queria que você fizesse uma introdução primeiro, para depois a gente entender como a imagem nos influencia em relação às redes sociais, que é o tema do nosso programa. Muito bom, muito obrigado. Fico feliz mais uma vez de estar aqui na casa. Bom, quando nós falamos de imagem, algo é muito importante nós lembrarmos o seguinte: normalmente as pessoas têm uma relação com a imagem muito benévola. Então nós acreditamos que a imagem é algo extremamente fácil de ser ler, a imagem, as respostas já estão na própria imagem, de modo especial a fotografia. Porque nós ainda temos essa ideia, que é uma ideia errada, que nós tentamos desconstruir no nosso centro de pesquisa, de que a fotografia, por exemplo, ela está ligada de modo quase que fulcral à realidade. Então, quando nós olhamos uma imagem, nós falamos, olha, este sou eu, este é meu pai, este é meu irmão, este é minha mulher, é minha namorada. Então, nós acreditamos que a imagem é a cópia perfeita da realidade. Quando nós chegamos, por exemplo, numa sociedade como a nossa, extremamente imagética, nós achamos que as imagens também são a realidade. Então, isso é que é um grande problema que nós vamos enfrentar, de modo especial nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que é basicamente voltado à imagem. Muitas pessoas, ao olhar aquelas imagens, elas acabam acreditando que tudo aquilo é simplesmente um reflexo da realidade, sem atentar que na realidade o que eles estão vendo é um paramundo, é uma construção feita a partir de uma imagem qualquer, de uma fotografia, de um retrato. E você acha que isso, a gente acaba sendo um pouco viciado nas imagens, porque não precisa ser nem no Instagram. Se você entrar lá no seu arquivo de fotos, você está no domingo à tarde, você começa a ver aquelas fotos, aquilo é gostoso, né? Você passa aquela imagem e vê mais imagens. Se for sua, então você se delicia, né? E vê a imagem das pessoas, dos parentes, e vê, e vê, e vê. E por que isso vicia a gente? Bom, o homem, segundo as minhas pesquisas, ele é aquilo que eu chamo de iconófilo. Nós buscamos a imagem e nós temos uma outra palavra chamada iconotropismo. Todo ser humano é iconotrópico. O que significa isso? Da mesma maneira que as plantas buscam a luz, ou seja, o fototropismo, o homem busca as imagens. Então nós somos impelidos à imagem. Um exemplo que nós vamos dar aqui, nós estamos aqui batendo papo, numa boa, descontraídos, tomando uma cerveja num bar. Se nós tivermos uma televisão ligada, nós vamos olhar para a televisão. Isso é automático. A imagem é como se a imagem nos puxasse para vê-la. Então você deu o exemplo do álbum de fotografia. É algo maravilhoso. Por quê? Quando você olha, por exemplo, um álbum de fotografias, de modo especial, aquelas fotografias em que nós estamos inseridos, não é só aquela imagem que vai nos chamar a atenção, mas tudo aquilo que está por trás da imagem. E isso é algo que nos chama também para isso. Opa, há toda uma história por trás delas. E toda aquela história e todo aquele momento volta à tona também. Entendi. Mariana, jornalista, está aqui com a gente também. Também é ligada ao Instituto, né, Condés Fotos, e também é pesquisadora nessa área. E quais são, onde é que mora o perigo, digamos assim, que a gente pode, de repente, estar sendo levado ao impulso ou ao vício de ficar ali toda hora com aquelas imagens e querendo ver mais imagens e entrar nesse mundo? O que é o perigo? É a superficialidade? Sim, a grande questão é o uso excessivo dessas redes sociais, porque não tem como nós sermos radicais e abolirmos completamente o uso delas. A tecnologia está aí, ela veio para facilitar a nossa vida e ela facilita a nossa vida. Então, a grande questão é esse uso excessivo, não só dos jovens, que a gente fala muito a questão dos jovens, mas também dos adultos, porque hoje com as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, principalmente o WhatsApp,
por exemplo, na questão do trabalho, nós não trabalhamos mais 8 horas por dia, nós trabalhamos 24 horas por dia, porque chegamos em casa, as mensagens continuam a chegar. Então, se a gente pensar na família, por exemplo, o jovem chega e se isola ali na rede social para falar com os amigos, enfim. Aí o pai acaba fazendo o mesmo. Ou seja, você tem bolhas isoladas dentro de casa, cada um no seu mundo, o pai, a mãe, aí tem ali a mesa, tem até aquelas charges, né, que mostra todo mundo em família, almoço em família, aí tá lá a avó, que é a única que não tá na rede social, e todos os demais ali fazendo... Dependendo da avó, né, porque algumas já estão. Algumas já estão, e os outros dizendo que estão fazendo companhia para ela, mas cada um na sua rede social. Então, o excesso sempre, ele acaba sendo prejudicial. Há uma série de outras questões também. Por exemplo, nós temos com o Instagram, com o Facebook, o recurso da rolagem infinita. A rolagem infinita, ela acaba nos viciando, né? Quem nunca ali parou, vou parar 5 minutinhos para ver o que está acontecendo, e acabou ficando 10, 20, 30, prejudicou a produtividade, seja o serviço para um trabalho, seja para a escola, para a universidade, enfim, porque a pessoa começa a ver aquelas imagens e começa a ver mais, mais e mais. Essa superficialidade que você comentou, ela é um perigo, sim. Por quê? Porque ali existe um mundo dos bem-sucedidos, dos felizes, que estão namorando. Então, leva a uma crença errada de que todo mundo está bem ali nas redes. Então, muitos vão pensar o quê? Eu também preciso postar a minha foto, também preciso fazer essa construção imagética. E aí também está a questão da fotografia, né? Que o professor Jack já comentou aqui. A fotografia ela é dissociada da realidade, porque ali é um recorte. Ela tem uma série de questões, tem o olhar de quem tira a foto, tem o contexto social que ela foi tirada, o contexto temporal, né? Então, muitas vezes eu estou triste, aí eu dou um sorriso, tem desenhos até que brincam com isso, que a pessoa está lá desanimada, triste, coloca uma máscara sorrindo para mostrar para o outro que ela está bem. Por quê? Porque ela é levada àquilo, por toda essa superficialidade das redes sociais, ela é levada a crer que os outros estão felizes e que ela precisa se mostrar assim também. Isso é muito perigoso. Esse recurso de rolagem infinita, eu vou passando imagens em 10 minutos ali. Eu perdi o meu tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa, e eu estou ali numa crença, numa falsa crença de que todo mundo está bem, e eu estou ali triste, angustiado e produzindo uma imagem que não é o meu eu verdadeiro. Eu perguntei da superficialidade, Jack, porque quando há estudos que mostram que se você faz uma leitura e depois daquela leitura você escreve, e dizem até que você tem que escrever à mão, não adianta digitar, você escreve, o seu cérebro assimila aquele conteúdo. Só que a gente vive em realidades que a gente usa cada vez mais ouvir coisas, né? Tem gente que ouve o livro em vez de ler o livro, né? E vê muitas imagens. E você acha que isso é superficial para absorver informações, conteúdos bons, por exemplo? Porque a gente vê imagens e não parou para ler e nem escrever. Então, você acha que a absorção fica prejudicada de conteúdos que a gente quer adquirir? É uma outra falácia que nós temos de acreditar que uma imagem fala por 1000 palavras. Isso foi algo que foi construído, foi criado e foi imputado em nossa cabeça. Então nós acreditamos piamente que ao ver imagem nós vemos tudo. Agora você tocou num ponto que é muito importante nós lembrarmos. Se eu quero fixar um conteúdo, por exemplo, quanto mais sentidos eu empregar nessa fixação, mais ele vai ser absorvido por mim. Então é óbvio que se eu estou lendo um livro e eu faço apontamentos, anotações, se além de fazer apontamentos eu leio em voz alta os meus apontamentos e eu escuto depois, a absorção desse material, desse conteúdo, vai ser muito mais eficaz do que simplesmente se eu ficar ouvindo, simplesmente olhando. Então, quanto mais eu mexo, eu trabalho com todos os meus sentidos, maior vai ser essa absorção. Então, isso é fato. Agora, você me lembrou essa questão da imagem, eu me lembro de um estudo psicológico que dizia o seguinte, que a mulher tem atração, e o homem também, pela pessoa simétrica, quanto mais simétrico, mais bonito, e a mulher tem essa atração porque ela acredita que o cérebro dela entende que aquela pessoa mais simétrica é mais sadia. E aí, os estudos que eles fizeram é que já dentro do útero, a criança que nasce
mais simétrica, ela conseguiu ter anticorpos mais poderosos, ou seja, a mulher vê inconscientemente que aquele é um homem que lhe daria bons filhos saudáveis. Isso é a questão da imagem. Só que daí depois é o que você está falando, tem que conversar para saber dos outros conteúdos, né? Porque a imagem é o começo, o cérebro é um aviso de um perigo, de alguma coisa que ele seja boa. Agora tem que avançar além da imagem, né? E não se deixar seduzir apenas pela imagem, porque daí você pode embarcar num barco furado, né, Mariana? Porque você só está vendo imagem, é o que a gente está falando aqui, né? Está todo mundo muito feliz, muito bem, Exatamente. muito bem maquiado. Os aplicativos de relacionamento também é um exemplo, Aí, né? Porque exatamente. os Tinder e tantos outros aí, as pessoas vendem uma imagem. E aí, quando tem um encontro presencial, acontece aquela frustração. Por quê? Porque a pessoa colocou uma imagem de como ela gostaria ser. E o outro é seduzido por aquilo. E por mais que isso aconteça muito, a gente sabe que isso é muito comum, as pessoas continuam ainda, porque muitas se deixam seduzir pela imagem. Muitas até sabem o quanto ela está dissociada da realidade, mas é aquela ânsia de consumir. Exatamente. É a necessidade de buscar aquilo que ela quer. Exatamente. Então ela não vai atrás do fulano, do cicrano, do beltrano. Ela vai atrás de uma construção que ela fez. Agora, você falou da questão da simetria, desculpe, Mariana, vai além disso, isso é algo extremamente primitivo. Então, a mulher busca inconscientemente, você vê, o homem tem que ser alto, o homem tem que ser bonito, tem que ser simetricamente, principalmente a questão do queixo, os ombros largos, porque a mulher busca proteção. Mas é a primeira imagem que ela vai receber da natureza. Agora, há outras escolhas que devem ser feitas. Agora, se você para somente nessa imagem primordial, você está perdido, porque você não sabe o que vem depois. Como você falou, você pode comprar gato por lebre. E aí, agora o que ela falou das redes sociais é muito interessante também, porque se nós nos deixamos nos iludir, às vezes por uma rede social, que a gente conversa com a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai no encontro e não é aquilo, imagina os produtos do marketing que tem uma capacidade muito superior de vender produtos, e agora o marketing ele vende o conteúdo, né? Ele vende alguma coisa, ele capta você por aquilo que você gosta para depois lhe enviar o produto, né? Então, eu acho que o estudo de vocês é importante por causa disso, da gente estar atento que a imagem que se vende, principalmente, acho que para crianças e adolescentes, você acha que esse é um público que está mais suscetível a esse bombardeamento de imagem, principalmente do marketing? Sim, lógico, porque o que acontece é o seguinte, o pessoal que trabalha com marketing, por exemplo, há muitos psicopedagogos, há muitos psicólogos, há muitos semioticistas, há muitos semiólogos, então nada é por acaso. Então, eu acho que a grande questão dos pais, ou para os pais, é sempre estarem atentos a tudo aquilo que é oferecido para o filho. Como nós vimos agora, como a própria Mariana falou em relação às próprias redes sociais, de modo especial essas redes de relacionamento, se nós nos deixamos enganar, imagine uma criança que está em formação. Então, por estar em formação, essa criança é muito mais aberta a aceitar essas verdades, essas imagens como verdades absolutas. Mas você sabe, Jack, que eu conversando com um especialista em segurança para crianças certa vez, ele falou, olha, você deixa a sua filha ou seu filho sozinho numa praça aqui na capital paulista, meia-noite sozinho, você vai no mínimo vigiar para ver com quem ela está, o que está acontecendo, né? Então, nas redes eletrônicas é a mesma coisa. Só que para os pais é difícil, porque, por exemplo, o pai hoje em dia se diz assim, olha, o pai está no Facebook e o filho está mais no Instagram. Daqui a pouco ele sai do Instagram e vai para outra, porque quando o pai, a mãe e a tia começam a frequentar aquela rede, é hora de sair, né? Foi exatamente o que nós comentamos hoje, falando sobre a questão do Facebook. O Facebook é um exemplo claro. Até 10 anos atrás, mais ou menos 10, 15 anos atrás, o Facebook, a garotada toda estava no Facebook. Então, a partir do momento em que essa garotada, os pais invadem o Facebook, é o momento da própria garotada pular fora. Por quê? Porque não interessa mais, porque faz parte da garotada, do ser jovem, ir contra. Eu não posso estar com os meus pais da mesma rede que eu estou. Então eu pulo fora, porque houve uma pesquisa que a Mariana estava até comentando quando nós estávamos vindo para cá, falando exatamente sobre isso. Teve uma pesquisa da Telefônica Vivo, que eles fizeram com 1.400 jovens, e desses 1.400 jovens, 60% acreditam que as redes sociais ela causa um isolamento, ou seja,
Tem jovens que estão tendo essa certa consciência. Alguns estão até migrando, né, ou deixando de usar as redes sociais. Principalmente os chamados jovens milênios, que é aqueles da década de 80, né, a partir da década de 80 até os anos 2000. Então eles estão deixando de usar, admitindo isso, que as redes sociais estão prejudicando a produtividade deles, eles passam muito mais tempo do que gostariam, e quando eles saem de lá, eles saem muito mais tristes do que felizes.